Nosso bate-papo de hoje é sobre pé chato. O que é que vem a ser o pé chato? O pé chato é o famoso, Marcos Dantas, o pé plano, né? Então, o pé plano, ele é aquele pé que não tem o arco plantar, que fisiologicamente deve ter. E é interessante a gente saber, algumas pessoas às vezes ficam muito preocupadas e chegam lá na clínica preocupado porque o filho não tem a cava do pé. É importante a gente saber que as crianças, elas têm uma frouxidão ali das estruturas moles, dos tecidos moles, como ligamento e tendões, no período de crescimento de 0 a 10 anos. Então, não tem estruturas tão rígidas como o adulto tem, e isso pode contribuir para o pé plano, o famoso pé chato. Porém, tem que ter um cuidado e estar sempre observando ali a pisada daquela criança. Pedir para que ela pise, por exemplo, na areia, para ver se realmente tem o arco plantar, se esse arco ele está se formando, ou com o passar dos anos o pé continua plano, o pé continua chato, aonde inclusive a gente tem algumas classificações, aonde o primeiro grau, a pegada do pé no chão mostra a parte central e externa, o lado interno, portanto, apoia pouco, ou seja, o pé ele é plano mesmo. No segundo grau, a pegada mostra um discreto apoio na parte interna, mas não completo. Aí vem o terceiro grau, que é um pouco menos complicado, o lado interno apoia completamente no chão. E o quarto grau, que é o mais complicado, é a situação mais grave, em que o pé apoia principalmente o lado interno do pé. Então isso deve chamar a atenção e causa-nos uma preocupação, porque às vezes chega um paciente lá na clínica com artrose de joelho e joelho valgo, né? Aquele joelho que um aproxima do outro. Então eu fico pensando, se essa pessoa, quando criança, quando adolescente, tivesse procurado, tivesse sido encaminhado para um serviço de fisioterapia, para um ortopedista com essa especialização e pudesse ter feito, por exemplo, o uso de uma palmilha quando criança, uma palmilha, por exemplo, com um arco plantar, poderia se evitar essa artrose, não só de joelho, mas de quadril. Deve-se também comparar o pé direito com o pé esquerdo ou vice-versa, para saber se, por exemplo, tem um arco menor do que o outro, se há realmente a necessidade de uma palmilha, ou alguns casos, se existe alguma deformidade de tornozelo, muitas vezes causada ali um pé equino, causado por uma poliomielite, por uma paralisia cerebral, se precisa usar uma bota ortopédica de correção. Tudo isso deve ser motivo de preocupação dos pais, que é quem está em contato, que estão em contato diariamente com os filhos, e realmente fazer ali uma avaliação com o profissional para ver se há necessidade de fazer uma correção através de uma órtese, nesse caso seria uma órtese, exatamente prevenindo lesões do futuro. E agora, a pessoa já nasce com esse tipo de problema ou você adquire com o passar do... Tanto você pode nascer já com esse problema, como você pode adquirir. 90% das crianças têm um pé chato, não tem para onde. Eles têm um pé chato e rodado para dentro. 90% tem. Como eu falei, é devido à frouxidão de tecidos moles. Só que com o crescimento, isso vai vai se normalizando, digamos assim, né? Vai entrando dentro dos padrões normais, vai formando a cava do pé e assim por diante. E eu posso ajudar essa criança, posso, como? Estimulando ela, por exemplo, a andar descalço na areia, na grama, fazendo com que, ajudando para que esse arco da planta do pé possa ser formado. Agora, por exemplo, com relação à questão do tratamento, existe cura para esse tipo de problema? Como é que é o tratamento dele? 80% volta ao normal. A gente faz com a fisioterapia e com o uso de órteses, né? No caso aí seria uma palmilha realmente, a palmilha feita com o arco plantar para estimular a formação desse arco plantar. E deve-se sim, como você está perguntando, e as pessoas devem estar também pensando em casa, já pensando nos filhos, e a gente recebe muitas queixas de crianças com o pé plano lá na clínica, e as pessoas muitas vezes não sabem muito o que fazer, mesmo porque também nunca foram orientadas. Por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui para o check-up no rádio. Existe realmente a preocupação de algumas pessoas quando vê que o filho, por exemplo, está pisando de forma torta, não está conseguindo pisar corretamente. O que é que vai ser feito? Então, vai ao fisioterapeuta, vai ao ortopedista, principalmente o ortopedista com especialização em pé, e vê o que pode ser feito. Mas o tratamento é fisioterapia e o uso de órteses de correção. E se você não corrigir esse problema, ele pode ocasionar outros na sua vida? Problema de coluna, por exemplo, isso aí é certo acontecer.
Você vai ter, por exemplo, o pé plano, ele não amortece tanto quando você pisa no chão. Então você vai impactar muito mais a sua coluna, causando, por exemplo, lombalgias, né? E assim sucessivamente. Você pode ter, inclusive, um desgaste exacerbado ali da articulação coxo-femoral, ou seja, da articulação do quadril, levando a uma artrose futura. Você pode ter um joelho valgo, levando a um desgaste maior do joelho também, levando também a uma artrose. Você pode ter ali uma tensão no tendão de Aquiles, que é aquele tendão que pega do calcanhar até a panturrilha, fica por trás da perna, bem próximo ali ao tornozelo. Você pode ter uma tensão daquela estrutura ali. Então, N fatores podem acontecer por falta dessa orientação primária e por falta desse cuidado. Então é importante que as pessoas realmente observem ali os passos da criança, que realmente acompanhem, que tire um tempinho, que olhe, que bota o pé da criança no colo, que apalpe, que veja, por exemplo, se essa criança está desenvolvendo o hálux valgo, o osso lateral ali, o maléolo, né? Ele começa a crescer ali próximo ao dedão do pé. Então, tudo isso deve ser avaliado com bastante cautela e com bastante responsabilidade, como eu já disse. Não só os pais, mas também, por exemplo, os professores, o profissional, o pediatra, o fisioterapeuta deve olhar esses casos. E sempre que chegar uma criança para a gente deve começar a avaliar pelo dedão do pé. Avalia tudo para ver. A gente tem que trabalhar muito, nesse caso aí, a prevenção de fatores que possam causar doenças que vá judiar, que vá maltratar essa criança em fase adulta pro resto da vida. Tem pergunta aqui chegando aqui no nosso WhatsApp, mas antes só sobre essa questão do pé chato, por exemplo, a quem está em casa agora nos ouvindo, a olho nu, é possível observar se alguém tem o pé chato? É sim. Quando você pede para a pessoa ficar descalça, você vai ver que o pé da pessoa ela é pronado, ou seja, é rodado para dentro. Então, para quem está me assistindo aqui, para fora é o pé supinado, certo? Para dentro é o pé pronado. Então, esse pé pronado, ele é um pé plano. Então, quando você vai avaliar, por exemplo, quando eu vou avaliar, eu tiro o calçado e piso. Então, eu boto, inclusive, o meu dedo por baixo do pé, para ver ali o nível de cavidade ali na planta do pé. Então, pode ser feito a olho nu, você não precisa nem tocar, você já vê que a pessoa tem um pé chato. Tanto é que essa semana a gente mandou produzir uma órtese para uma pessoa e eu bati uma foto e mandei pro técnico lá em Campina Grande. Na hora que ele olhou, ele falou: Cleiton, tá corretíssimo, essa criança precisa de mais de uma órtese. Então, quanto mais cedo procurar o tratamento, melhor. Quanto mais cedo procurar, melhor, sem sombra de dúvida. Ok, vamos aqui às perguntas. Nosso WhatsApp chegando, 988775550. É uma pergunta para o Dr. Cleiton. Minha filha tem uma escoliose e ela não tem cava no pé, mas eu já levei ao ortopedista e ele disse que por enquanto não tem exercício. Ela tem 7 anos. Obrigada. E aí? E aí tem sim, deve ser feito um trabalho, deve ser feito, por exemplo, alongamento ali da região do calcanhar, do tendão de Aquiles. Ela pode pedir para essa jovenzinha de 7 anos, essa criança, né, fazer um alongamento, por exemplo, mandar abrir bem os dedos do pé, abrir bem como se fosse um leque e manter ali por 1 minuto cada pé. Ela pode estimular isso fazendo esse alongamento e botar essa criança para andar na areia, andar na grama, certo? Deve ser feito um alongamento da região posterior e deve-se sim, na minha opinião, já começar a usar ali uma palmilha com arco plantar, exatamente para ajudar a formação desse arco plantar. Tem mais perguntas chegando, vamos às perguntas do nosso WhatsApp. Oi, Marcos. O do meu sobrinho é para dentro, como o doutor está dizendo. Ele já tem mais de 3 anos. Ele não tem cavo no pé. E aí, o que é que a gente faz? A gente procura? É Nildinho, Alto da Boa Vista, que está falando. Ok, Nildinho, e aí? Bom dia, Nildinha. Então, é como eu estava dizendo no início, até 10 anos é normal a criança ainda não ter o arco formado, né? Então deve-se observar essa criança para ver se vai persistir a ausência do arco plantar. O que pode ser feito é exatamente a resposta que eu dei anteriormente, é colocar essa criança para andar descalço na areia, na grama, para ajudar a formar esse arco plantar. E essa rotação interna, aí ela preocupa um pouquinho. Aí tem que realmente levar para a gente avaliar, para ver, por exemplo, se existe fraqueza muscular
ali do tibial anterior, do tibial posterior, do fibular longo, do tendão de Aquiles, do gastrocnêmio, não é? Do extensor longo dos dedos e assim por diante. Tem sim que ser feita uma avaliação para que a gente possa prevenir lesões futuras. E em relação à pergunta anterior, que a jovem falou que a criança já tem escoliose, isso é muito preocupante. Porque se já tem escoliose, eu preciso esperar mais o quê? Essa escoliose aumentar? Não. Eu preciso começar a tratar essa escoliose o quanto antes. Ver se é caso de usar um colete, se não for caso de usar o colete, colocar essa criança para fazer, por exemplo, uma natação, certo? Então tem que ser feito um RPG e assim por diante. O José Marcelo pergunta se quem já é adulto tem como corrigir. Tem como auxiliar, corrigir não. Né? A gente auxilia, por exemplo, a pessoa tem o pé plano, ele já está na fase adulta, então vai se usar uma palmilha, que é exatamente para produzir esse pé cavo, né? Então a palmilha é quem vai auxiliar e deve se fazer o quanto antes. Como é o nome dele? Marcelo. Viu, Marcelo? Tem que se fazer o quanto antes, por quê? Para evitar, por exemplo, problemas na coluna, problemas de artrose de quadril, problema de artrose de joelho. É uma questão muito simples, mas que pode trazer sequelas muito sérias para o resto da vida. Minha filha tem 3 anos e se queixa de dor no joelho. O que pode ser? Ela não tem a cava do pé. Pode ser causado pela ausência da cava do pé, pode estar levando esse joelho a ser valgo e deve sim ser avaliado e deve ser auxiliado nesses casos. Quando já apresenta dor, a gente precisa fazer um tratamento.